E aí, gente, era Science aqui. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Não vai ser um podcast. Vai ser relacionado a, na verdade, uma pesquisa. Na parte de uma pesquisa que eu tava fazendo que encontrei algo estranho. Então a gente tá quase terminando já a primeira parte do livro que a gente vai publicar. A gente já tem 14 livros publicados na Enem Science, né? O próximo vai ser sobre computação quântica, né? O último foi sobre leis e mundos virtuais. O próximo vai ser sobre computação quântica. Até ali aqui eu tô terminando ainda. Tá na página 74. Enfim, demorar um pouco pra terminar aí. Que são as referências, enfim. O problema aqui é, na verdade, um paper. Eu tava terminando de ler. Que eu até ia ler ontem, mas deixei pra hoje, né? Eu já acordei, eu fui. Joguei um pouco de Yakuza, né? É, depois fui ler o paper, né? E é esse paper aqui do Pitikanen. É russo, né? A noção do genoma por onda e o DNA como um computador quântico topológico, né? Quando eu vi esse. Eu achei no Google Scholar esse paper, né? Quando eu vi esse título, eu achei estranho. Eu dei uma olhada no paper também, eu achei estranho. Que, assim, um computador topológico aqui é. Eu vou explicar direitinho, mas é uma forma de computação. Você usa anyons, tanto antipartículas e partículas positivas nesse contexto. E no caso, ele está sugerindo que seria possível usar o DNA para isso. E você sabe que o DNA são nucleotídeos, né? Compostos de aminoácidos, conjuntamente, né? Mas no caso, a unidade é nucleotídeos, que são adenina, guanina, citosina e timina. E ele está sugerindo que esses pares de Watson-Crick, que são os pares de, por exemplo, timina, guanina, adenina, timina, ele está sugerindo que seria uma forma estrutural de definir é, as cadeias de DNA conjuntamente como tendo efeitos que poderiam ser semelhantes a um de um computador quântico, no sentido que você teria um sistema que teria um Hamiltonian, né? Que tem, porque é química, química tem efeitos quânticos, né? O Hamiltonian é a soma de todos os estados quânticos do sistema, né? E aí, eu creio que tem aqui, acho que tem outro paper que tem a imagem, né? É, tem alguns papers aqui mostrando imagens, enfim, isso. Aqui da teoria deles relacionadas à replicação de multi-onda relacionada ao DNA. E eu achei o paper muito bom. Bom, assim, interessante, né? Palavra boa também não soa tão bem aqui. Fala sobre muitas coisas. Aí eu gostei, achei legal. Até já tava pondo no livro, uma citação daqui. Aí eu comecei, eu já pensei que era especulativo isso daqui, né? Porque esse paper é de 2010, a gente tá em 2023. Como isso não é, tipo, ensinado em todos os cursos de computação quântica? Eu comecei a estudar esse tema há uns anos atrás e eu nunca ouvi falar sobre o DNA como um computador quântico topológico. Nunca. Nenhum livro, nenhum artigo, nenhuma palestra sobre isso. Sobre computadores quânticos topológicos normal. Mas como DNA, eu achei estranho. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, na verdade, eu não sabia sobre esse tema, né? Parece que o DNA ele tem sim questões relacionadas a isso, né? Aqui, por exemplo, polarização microscópica de DNA. Então, como é uma estrutura química, você pode ter sim polarizações de pares de Watson-Crick nesse contexto. Aí eu falei, ah, beleza, então isso não é mentira, né? Ok. Se você pesquisar aqui, eu vou abrir mais uma. Polarização, vou tirar aqui, de DNA, vai ter coisas relacionadas a isso. Ok, né?
Eu gostei do paper, só que o paper ele é muito baseado na pesquisa do Peter Gariev. E esse é o foco da nossa investigação aqui, entre aspas. Esse Peter Gariev, ele tem umas obras relacionadas a uma teoria dele lá de DNA, de ondas, uma coisa assim, que seria uma estrutura topológica de descrever a forma que o DNA comporta, né? No caso desse paper aqui, ele vai explicar como tem a ver com a forma que baryons são usados nesse contexto, enfim, uma coisa bem específica. E o paper, ele não é ruim, é bom, embora a base dele talvez esteja estranha, né? Na minha opinião. Aí eu fui pesquisar mais um pouco, fui pesquisar qual que foi o jornal acadêmico que foi publicado isso daqui, eu fui pesquisar quem é o Peter Gariev. Então, por exemplo, essa é uma tese do Peter Gariev. Eu li esse paper aqui. Quando eu li esse paper, eu comecei a ter algumas. É, comecei a ter algumas indagações, né? Que é relativamente aquele tema, né? Primeiras imagens que eu achei bem mal feita. Eu pensei, pô, esse paper deve ser uma tradução de um paper em russo. Então, por isso que deve estar assim. E as coisas que falam aqui, ok. Mas eu achei muito estranho, sei lá. Eu achei mal escrito comparado ao anterior. Eu achei que as coisas que tava falando não tinha tanta. Um paper desse tipo que tá surgindo algo tão revolucionário, tá meio mal feito, na minha opinião. No mínimo, né? Que é do Instituto de Genética Quântica, Moscou. Lembrando que toda reação química, ela tem efeitos que só podem ser explicados pela mecânica quântica. Então não é uma coisa totalmente anormal, né? Mesmo assim, aí eu fui ver, pô, eu vou ver o jornal aqui acadêmico que foi publicado o paper, né? Pra ver qual que é desse paper aí. E aí, eu fui ver esse jornal, que é esse daqui. Eu dei uma olhada, ok. Comparado a. Não é tão legalzinho, mas comparado a sites de jornais acadêmicos do Brasil, tá muito bom, né? Com certeza. Aí eu fui ver e dei uma olhada, né? Quem que eram os editores desse jornal e tal. Tudo ok, né? Pra um jornal acadêmico normal. No Brasil, já tenta publicar um artigo acadêmico no Brasil em português, você vai ver como o site é pior que isso. Mas enfim, é normal. Só que aí eu fui ver outro paper aqui, que é o mais antigo, do Peter Gariev e outros caras, relacionado a esse tema. Aí tem uma parte aqui que é importante. E é. Acho que eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Acho que essa é a parte principal. Eles tipificam que essas pontes de hidrogênio aqui e essas bases que a gente tem aqui conectam os nucleotídeos, né? Adenina, citosina, enfim. Teria uma forma estrutural que teriam aí teriam uma forma estrutural de estados quânticos que poderia ser importante na questão da forma que o DNA ele é transliterado do RNA para DNA, por exemplo. Várias questõezinhas relacionadas a isso, né? Aqui, por exemplo, o sistema deles, enfim. De novo, achei estranho. Aí eu fui pesquisar mais sobre quem era esse Peter, sei lá o que. Vamos ver se eu deixei aqui. Esse daqui não é um site, não é o que pedia em português, é em russo, né? Então pesquisei o nome dele em russo. E aí coloquei tradutor, porque eu não sei russo, né? E aí vai falar que o Peter. Aqui é o Wikipedia, né? Vamos com calma, né? Mas eu tô falando que ele é um pseudocientista. E que se a gente for ver algumas teses aqui que estavam originalmente em russo, aqui sobre o Ministério da Defesa da Comissão de Combate à Pseudociência, por exemplo. Então, zoom. A Comissão de Combate à Pseudociência, é, falando sobre ele. Então, os experimentos dele são muito criticados por biologistas da Rússia, pelo menos, biólogos. Que outra referência, enfim. Um paper aqui sobre pseudociência, também falando sobre ele. Se a gente for ver aqui nas referências, talvez tenha algumas aqui falando sobre.
pseudociência, pseudociência e tudo em russo, né? Então, uma coisa que é importante pra gente averiguar fatos de alguma coisa que acontece em outro país, a gente vê na língua do país. Porque, por exemplo, se alguém de fora da China for tentar saber sobre o Brasil, ele só vai saber o que tá em chinês sobre o Brasil, nos países dele, e o que tá em inglês. E talvez essa informação seja dúbia, porque ela vai ter vários vieses que não vai ser correto, né? Então, ver um aqui em russo já é melhor do que pesquisar em inglês. Então, ele é muito criticado como pseudocientista, mas tá tudo bem. Se você ver os papers dele, é no mínimo estranho. O mais recente, que aqui a gente tem no. Ele não tem Google Scholar. Então, o que é o Google Scholar de publicações? Tipo, todo autor ele vai ter um Google Scholar relacionado a ele, né? Então, por exemplo, esse paper aqui tem vários autores. Se eu pesquisar aqui no o autor, vai aparecer, né? Desse paper vai ser esse autor, os artigos dele. E aí eu pensei, pô, eu acho que ele não tem um Google Scholar, de repente porque ele é da Rússia e porque ele é velho. De repente tem a ver, não que isso tenha a ver com o cara não escrever no Google Scholar, enfim. Só que mesmo assim achei estranho. Aí tem um Research Gate, que também é uma ferramenta aí que você pode escrever e tal. E ele é um pesquisador. Ele tem o doutorado dele, enfim, mas a questão é que os papers deles, no mínimo, no mínimo mal feitos. Mesmo esse rosto aqui, se a gente for pegar, é tudo muito mal. Aqui, ó, esse aqui tá melhorzinho. Não, também não. Aqui tá. Aqui tá mais bem feito, na minha opinião, na verdade. Esse daqui eu não li, no caso. Mas enfim, várias coisas aí relacionadas à pesquisa dele que tá meio. es- Quando eu digo estranho, é no contexto que eu vou falar. Então, beleza. Então, a tese principal é sugerindo várias questões específicas que, se tivessem sido comprovadas, seria motivo de uma explosão nessa área da descrição de DNA como computador quântico. Isso aqui é uma coisa muito ousada de se fazer. É, tipo, extremamente ousado se dizer isso. Você tentar explicar isso, né? Eu achei tudo muito interessante. É, tentando mostrar que o DNA ele tem uma questão relacionada à produção de uma função de onda, porque é na química, né? É um ambiente químico. Mas ainda assim, várias questões aí. Aqui a gente pode ver que eles são do Instituto de Controle de Ciências da Rússia, Academia Russa. Então ele é da Academia Russa. Porém, a questão é que algumas coisas que tem a mais disso. Então, beleza. Eu já decidi tirar do livro esse artigo, das referências. Mas o que me fez tirar mesmo foi isso daqui. Então eu vou deixar traduzido. Traduzir para português, né? Então o que que é isso daqui? Eu pesquisando um pouco sobre ele, eu achei essa notícia. Notícia não, esse aqui no LinkedIn, em português. E. Calma aí. Vamos pôr em português, senão. Vou deixar em inglês mesmo, vai. Então, o que que é isso daqui? É um post no LinkedIn, 2015, da Irene Caesar, falando sobre o Gariev. Falando que ele está evidentemente me atacando com o laser dele. E dizendo mensagem se você vai. Isso logo. Eu não vou falar essa palavra, talvez o YouTube corte. Machucar ela logo, enfim. Então, ameaças contra ela. Então, ela é dona de uma presidente da Wave Genome. Parece ser competindo com a empresa do Gariev. Aí, ela vai dizer que o Gariev não é autor da tecnologia da informação de onda. Que ele parecia ter uma patente, se você ver no paper do. Esse cara aqui. Vai vendo que a primeira referência é uma patente. A primeira. Cadê? Tem uma aqui que é uma patente.
do Gariev, enfim. Parece que não tá aqui, mas eu acho que é outro paper dele que tem uma patente atrelada ao artigo. Ok. Então, ela vai dizer que ele não é o inventor dos lasers de hélio neon, parece, com espelhos internos. Não é inventor da semântica estrutural do DNA. Ele estudou 2 anos no Instituto Nacional de Moscou, no meio dos anos 90. Ele aprendeu sobre esse tema e tal. É, análise de matrizes de onda. Então, no caso, a análise matricial de uma onda, né? É muito utilizada aí na computação quântica, obviamente. E aqui é uma questão que ela tá falando, né? Ele vai falar que ele, de forma acidental, transferiu doenças para crianças. Uma fotografia que ele tinha de uma criança com um adulto escaneando a fotografia dessa criança com um laser. Ela vai falar que ele mesmo falou todas essas malpráticas, né? Como smallpox, se não me engano, é aquela doença. Esqueci qual que é a doença que eles empolgam, mas é uma famosa. Que, tipo, causou um problema bem grande aí, né? Uns séculos atrás. Normalmente na água. Só que não lembro como a tradução em português. É tipo, se você tivesse uma água com smallpox, você poderia ter problemas até morrer. E aí vai falar que o Dr. Greve não detecta isso usando matriz matricial, enfim. Um monte de coisa. Lembrando que tudo isso é especulativo, né? Na minha opinião. Tanto os artigos dele, como as coisas que ele estava falando, no mínimo, era especulativo. E se tivesse uma prova científica total sobre isso, esse tema já seria conhecido, né? O fato de nunca ser mencionado em um curso de computação quântica, nem um livro, nem uma palestra que eu já vi na minha vida, a não ser deles, né? É meio estranho, né? Ela vai falar que ela pegou ele pegou ilegalmente um laser da Rússia em 2002, um carro através da Ucrânia, em 2002 no caso, né? Ele transferiu esse laser roubado, né? Para a CIA, o M6, que é tipo a CIA da Inglaterra, a Mossad aqui de Israel, através do agente Boris Bechstein. De novo, não sei se nada aqui é verdade, né? Ela vai falar um monte de coisa, né? Ela vai falar traidores, enfim. E aí, ele vai falar vários experimentos aqui relacionados a isso. Primeiro, toda essa questão aqui me parece pseudociência e não tem uma validade nenhuma, pelo menos pelo que eu vi, né? Não vi nenhum dos artigos sobre esse tema é, falou alguma coisa com coisa de forma legal, né? O que eu gostei desse paper aqui, porém, pela base dele, principal, ser na pesquisa do Peter Gariev, até na conclusão ele diz isso, eu já descartei um pouco, fiquei com o pé atrás, por mais que o paper é muito bem escrito. E, pô, interessante, mas a base dele é um pouco estranha. A base principal dele é estranha. Então, teria que ter muito mais pesquisa nesse tema para realmente conseguir ver se esse paper aqui é válido para ser citável. E essa é a minha dica, né? Às vezes a gente tem que ir atrás, porque eu já tava citando isso daqui, fazendo referências. Eu fui um pouco a fundo para ver se era isso mesmo. O que eu fiz? Eu não peguei esse paper aqui, depois fui ver outros papers relacionados ao Peter Gariev, né? Esse daqui, por exemplo, esse daqui. Nesse daqui que eu tive minhas dúvidas, né? Eu achei muito estranho esse paper e, pô, pra uma coisa tão monumental que esse paper tá te dizendo. A base desse paper horrível aqui. Esse paper aqui é 2015, né? Mas aqui é uma pesquisa mais recente do que pesquisa aqui de 2010, né? Tá citando um paper de antes, mas esse paper aqui é mais recente, mesmo assim, é ruim, pra dizer eu, sinceramente. Não sei se algum paper em russo dele tá melhor que isso, enfim. Ficando de uma forma melhor.
Mas a questão aqui é no mínimo estranho, né? Se a gente for no site do Wave Genetics, parece a empresa do Peter Gariev, vai falar que ele estudava física na academias da União Soviética, né? E era pesquisador desde 1984 até 1998. E, e depois foi em 2013 para o. Ele criou, né, o Institute of Quantum Genetics. E parece que ele foi nominado para o Prêmio Nobel 2021 em Medicina. Porém, uma retirada prematura pediu isso. Eu não vi nada na internet a não ser aqui sobre isso. Chequei no site do Prêmio Nobel e coisa do tipo, não falou nada sobre isso, né? Então eu acho que isso daqui, que ele foi nominado, não parece verdade, na minha opinião. Posso estar errado. Aí, enfim, é, vai falar das aplicações, enfim, para saúde. Mas, de novo, não tem nenhuma base acadêmica, pelo menos pública, que isso funciona, né? As coisas estão falando aqui. Essa daqui é da mina que tava falando mal dele, que é a Irene Caesar, né? Também PhD igual a ele, né? Mas, mesmo assim, as pesquisas deles são estranhas. Aí tem um paper muito mal feito aqui. Um paper não, um site super mal feito, falando sobre isso, né? Tem aqui notícias sobre ela, parece. De novo, não sei se quis dizer, só que tanto esses dois estão em briga, parece. Você pode ver aqui que ela falou um monte de coisa contra ele, poderia ser de prisão até, na Rússia. Tem essas duas empresas que seriam concorrentes, a Wave Genome e a Wave Genetics. E a questão é, será que ela tá falando verdade ou mentira? E a principal questão é a questão de pseudociência, né? Que na minha opinião é a que mais bate na tecla. Que esses artigos aqui, eles não têm uma base, pelo menos. Às vezes, por exemplo, não é que você precisa de muitos artigos para provar uma coisa. De repente, um artigo, ele é bom o suficiente para se provar a si mesmo. E qualquer pessoa que manja do tema consegue entender isso. Porém, não tem nada disso aqui. Se você for ver papers que são que mudaram uma área, eles vão ser mais didáticos e vão explicar de uma forma muito mais palpável, né? E aqui a gente não tem isso. Então, no caso aqui, a questão principal é que provavelmente as duas empresas elas estão baseadas numa pseudociência. Uma mentira, né? Vamos chamar de mentira. Essa é a verdade. Que não tem uma base científica palpável, né? Vou pôr aqui, de não há DNA Wave. Vai ter alguns papers nesse tema. Ó, transdução de DNA, informação de DNA através da água em ondas eletromagnéticas, que é a mesma pesquisa deles, né? Então estão dizendo que isso não é possível, coisa do tipo, né? Mas somente as aplicações disso para medicina, estranho, né? Então, de novo, tem coisas relacionadas a esse tema, por exemplo, esse paper aqui, mas achei no mínimo estranho, né? E esses papers deles são meio horríveis, né? Para dizer o mínimo, né? Então, resumindo, tem uma treta. Poderia gerar um documentário, um filme, pra alguém que tem grana e recursos, de quem é Peter Gariev e se a pesquisa dele é pseudociência ou não. Que a gente tá vendo aqui que ele é pseudocientista, né? É, se é possível realmente fazer o que tá falando, né? Se o DNA realmente pode ser descrito topologicamente como um sistema que preserva estados quânticos da forma que ele tá falando. E é muito complexo essa questão. E o fato de que esse tema não é conhecido, tem citado, é porque provavelmente precisa da ciência mesmo, né?
Porque se esse tema fosse, é, tipo, aqui no Google Scholar, se eu pôr aqui de novo, Wave Dynamo, não tem quase nada. Ondas dinâmicas, enfim, tem coisas relacionadas, mas não como está descrito aqui, né? Que o DNA, que isso aqui é, que o DNA poderia funcionar como um computador quântico topológico, né? Então não tem nenhuma prova disso cabal. Aqui se eu pegar o paper, o nome dele em russo, eu traduzir aqui a página, dá pra ver alguns papers deles. É, por exemplo, esse paper aqui, que é no Math.ru, já usei bastante esse site. Normalmente é mais matemática, né? Esse paper dá pra ver que tá mais bem escrito. Aí eu teria que usar um software de tradução para ver o que tá escrito, né? Aqui parece um paper interessante de 1996. É, no caso, com o mesmo objetivo, né? De analisar as estruturas genéticas, no caso, especificamente, provavelmente do DNA também. Aqui, no contexto deles de tentar analisar a, a forma como esses aminoácidos se comportam e se realmente ele tem é, essas propriedades que eles estão sugerindo de se comportar de forma escalável aqui como um computador quântico, que no caso provavelmente não é verdade. E é só esse paper. Só esse paper aqui. Aqui é a mesma estrutura do que eles mostraram no outro. Esse daqui. Uma estrutura no final. Cadê? Essa estrutura provavelmente. Mas enfim, não valida as suas proposições. Então, terminando, né? Pra finalizar. Eu creio que esse, você tem que ter noção do que você está citando. Você tem que, além de você ver se o paper realmente está fazendo as proposições corretas, você tem que suspeitar papers que têm imagens muito mal feitas. Suspeitar papers que tenham jornais. Assim, esse jornal, ok, mas que tenham jornais talvez duvidosos por ter aceitado um paper desse. Que não tem uma. Tipo, esse paper, na minha opinião, ele tá mal escrito e não tá pronto para publicação, na minha opinião. Se eu fosse o cara que tava revisando esse paper, eu no mínimo eu não publicaria isso daqui. Não sei. Posso estar errado. Posso estar sendo arrogante no caso, né? Mas não sei. A questão aqui é que tem um caso aqui que poderia gerar um documentário. Principalmente essa parte aqui da moça xingando ele. Uma das ameaças dele e tal, e coisas do tipo. E que ele tá fazendo experimentos legais e tal. Então, é uma questão que poderia virar até um documentário. Enfim. Todas as coisas que eu coloquei aqui eu deixei na descrição como referência. É isso. Cuidado com as coisas que vocês citam em livro ou artigo acadêmico, TCC. E às vezes você não sabe a procedência, né? De repente a procedência pode ser uma procedência maligna e você não sabe, né? Nesse caso, se tudo for verdade aqui, é uma procedência é, errada, né? Pra quem é pesquisador, fica ligado nisso. É, ver direitinho a procedência de um artigo, que às vezes você não sabe. É, primeiro, se o que tá por trás é uma coisa falsa, uma pseudociência, ou pior, coisas até mais complexas do que isso. Então é isso. Isso por hoje, até o próximo episódio.